Fala galera, aqui é o João. Nesse vídeo eu vim falar tudo que deu certo no meu ano de 2022 relacionados aos meus estudos e tudo também que não deu muito certo e que eu vou corrigir e o que eu vou fazer para corrigir. Primeira coisa, acho que foi o fato de eu ter feito muitas provas. Fiz muitas provas, muitos simulados e isso me deixou, como eu posso dizer, resistente, né, para lidar com várias questões ao longo de determinadas horas, né, conseguir lidar com questões diferentes e tudo mais. Então acho que esse treino com questões simulando o dia da prova, como é que vai ser o horário, a redação junto com a prova, isso me fez ficar muito mais resistente, muito mais preparado para o dia da prova, que como eu falei nesse vídeo que vai aparecer por aqui, foi um dia da prova muito difícil para mim, muita gente fazendo barulho na minha sala, eu fiquei um pouco nervoso porque eu achei a prova difícil, e o fato de eu ter achado tudo isso, se eu não tivesse treinado com essas provas anteriores, com esses simulados anteriores, eu teria me saído bem pior. E, bom, eu acho que eu saí vitorioso da prova, por mais que eu não tenha alcançado o resultado que eu tanto quis, né? Outro ponto também que está alinhado ao fato de fazer muitas provas é fazer muitas questões. Eu fiz muitas questões dentro de uma plataforma específica chamada Doodle, em que ela seleciona as melhores questões para mim de acordo com o nível de dificuldade, e ali eu vou aumentando o nível gradativamente, né, o nível das questões, e o fato de eu ter feito muitas questões esse ano de 2022 foi um diferencial para mim, porque como eu falei, no dia da prova eu lidei com questões difíceis também, e eu consegui acertar grande parte delas. Um ponto que eu acho que não foi bom para mim, com certeza não foi bom para mim, foi o fato de eu ter errado questões fáceis no dia da prova, né? E isso fez com que a minha nota caísse muito, porque se eu tivesse acertado 5 questões fáceis que eu perdi no dia da prova, por mais que eu tenha treinado muitas provas, né? Se eu tivesse acertado 5 questões fáceis que eu perdi no dia da prova, eu estaria uma nota muito mais tranquila e muito mais confiante de que eu passaria esse ano. No meu ano de 2022 foi também desenvolver uma estratégia boa de prova. O fato de eu ter desenvolvido uma boa estratégia de prova me fez com que mesmo em um momento de nervosismo, de muito barulho na hora da prova, me fez alcançar um resultado que eu estava alcançando nos simulados. Eu estava ficando com 140, 150 e poucos, aí teve um simulado que eu cheguei quase perto de 160, aí teve um simulado que eu caí e tal, mas eu consegui ficar numa média boa, né? Eu acertei 142 questões. Então o fato de eu ter conseguido, de eu ter feito muitas questões, de eu ter treinado minha estratégia, de eu ter feito muitos simulados, fez com que, mesmo em um momento difícil, na hora da prova, muito barulho, achando a prova um pouco mais difícil que o habitual, eu conseguisse manter o meu nível de acertos, né, que eu vinha apresentando nos simulados e nas questões. Nesse ano de 2022, uma coisa que melhorou muito para mim foi o fato da organização e da disciplina, porque eu consegui organizar bem os simulados que eu quis fazer e eu fui disciplinado o suficiente para conseguir realizá-los, ao longo da minha preparação. Lógico que tem dias que vão ser mais difíceis que os outros, mas eu considero que eu consegui treinar minha disciplina bem ao fazer vários simulados. O que não deu certo em 2022, né? O que eu acho que não me fez passar esse ano, não me fez alcançar mais de 800 pontos, né? O primeiro ponto eu acho que é a falta de aprofundamento, porque como eu falei, eu treinei muitas questões, fiz muitos simulados, mas o aprofundamento teórico foi algo que foi negligenciado. Porque por mais que eu errasse questões difíceis nos simulados e nas questões que me foram apresentadas, eu deixei de estudar, confesso que eu deixei de estudar, a parte mais aprofundada ali da matéria, que iria me garantir um domínio maior do conteúdo. Então essa parte foi negligenciada para mim e é algo que eu pretendo mudar nesse ano de 2023. O que também não deu certo no meu ano de 2022 foi o fato de eu ter negligenciado um pouco da minha fundamentação teórica. Eu cheguei no nível que eu estava fazendo só provas e meio que deixei para lá as minhas revisões relacionadas às partes básicas da matéria. Fundamentação teórica, as partes básicas de cada conteúdo, de cada tópico, você precisa estar sempre revisando e sempre lidando com questões que cobram isso. Porque por mais que na questão não venha a ser apresentada a fundamentação, você, a partir dos fundamentos que você tem, do conhecimento que você tem da teoria, você pode chegar a um raciocínio mais complexo. Faz com que você avance no sentido de ter mais raciocínios, raciocínios mais complexos, que às vezes ligam dois conteúdos que têm relação. Então a fundamentação teórica é muito importante e esse é algo que eu não vou negligenciar esse ano. O que eu acho também que não deu certo no meu ano de 2023 foi a falta de um cronograma. Eu há muito tempo tinha desprendido a minha ideia dos cronogramas, né? Tinha esquecido isso, porque eu estava estudando por questões e as questões me davam um norte do que eu precisava focar. E isso é muito bom, eu não vou abandonar isso. Mas o fato de eu ter um cronograma me dá a segurança de que eu vou passar por todos os conteúdos, vou poder aprofundar nos conteúdos que eu já sei melhor
e ainda assim eu vou conseguir me direcionar com as questões. Então eu vou juntar o melhor dos dois mundos, por assim dizer, né? Eu vou juntar o estudo por questões e eu vou juntar o estudo tradicional, por assim dizer, juntando um com o outro, pegando os pontos positivos dos dois, para que eu possa estar tendo o meu melhor ano de estudo nesse ano de 2023. Que algo que também não deu certo no meu ano de 2022 foi o fato de eu ter focado só no Enem, só na prova do Enem, ter feito só questões do Enem, do simulado do Enem. Eu acho que para você ter uma fundamentação teórica ampla, você ter um aprofundamento de conteúdos específicos, você precisa fazer questões de outras bancas que podem ser similares às do Enem, né? Então, a prova da Unesp deve ser feita, né? Algumas questões da FUVEST, algumas questões da Unicamp, é lógico que algumas são mais aprofundadas, mas tem outras que têm um raciocínio muito bom, de algumas universidades do Norte, até a prova da própria UNB você consegue tirar uma boa carga teórica dos exercícios que você for fazer. Então, acho que o fato de eu ter focado só em questões do Enem, meio que me atrapalhou um pouco, e esse ano eu posso dar uma diversificada maior nisso. Bom, e o que eu vou fazer para melhorar? Vou seguir um cronograma, mas não é aquele cronograma em que eu vou seguir de olhos fechados e eu vou assistir todas as aulas e tudo mais, eu vou fazer todos os exercícios. Não é nesse sentido, é um cronograma focado no aprofundamento teórico e na fundamentação, né? Então, eu vou pegar as aulas básicas, mas aquelas que eu tiver um certo domínio, eu não preciso necessariamente ir direto para a aula. Eu vou para as questões, faço as questões e a partir dos meus erros nas questões, tendo em vista que eu preciso me aprofundar, eu posso ir para a aula, pegar um ponto específico, tentar uma questão mais difícil e assim ir avançando no conteúdo sem necessariamente ficar preso a um cronograma, a uma aula, entendeu? Então eu vou me apoiar no cronograma, utilizando do meu estudo por questões como uma forma de maximizar o meu foco nesse aspecto. Então, o meu cronograma ele vem para o meu aprofundamento teórico, para que eu possa estar fazendo exercícios diversificados de outras bancas e exercícios focados naquelas matérias que eu tenho mais dificuldade e naquelas matérias que valem mais. O cronograma também vem para o meu refino, porque como eu falei, as matérias que eu já sei, eu vou direto para as questões, e o que eu não souber, o que for determinado para mim que eu não estou muito legal assim, eu vou direto para a aula, pego a teoria que eu preciso e parto para os outros exercícios. O que eu vou fazer para melhorar também nesse período inicial, semanalmente, eu vou fazer provas, simulados mesmo, e redações, semanalmente. Isso é algo que eu não vou abrir mão. Ano passado eu não fiz uma redação toda semana, mas quando foi chegando mais perto do Enem eu fui fazendo muitas redações. Mas só que esse ano eu quero manter isso como um hábito, eu acho que isso vai deixar essa habilidade de escrever uma redação boa. O que eu também vou fazer para melhorar esse ano é ter um autodiagnóstico, né? A partir daquelas questões que eu erro, por meio dos estudos por questões. Vou fazer correções de erros constantes, então eu vou estar sempre lidando com os meus erros em algum aspecto, né? Usando o Anki. E vou fazer revisões constantes também, então com o auxílio do Anki, né? Se vocês quiserem, eu posso até estar trazendo um vídeo sobre o Anki. Com o auxílio do Anki eu vou estar constantemente lidando com meus erros nas questões e com os conteúdos que eu preciso revisar. Porque ele me dá um espaçamento, né, um intervalo entre as revisões que eu faço, e isso vai fazer com que eu não esqueça a base do conteúdo, algum ponto importante, fórmulas, faz com que eu não esqueça uma questão que foi um pouco mais aprofundada e que cobrou assuntos diversos. A revisão constante faz com que eu esteja sempre em contato com as questões que eu errei, em contato com o aprofundamento e a fundamentação teórica que eu tanto almejo esse ano, né? Para conseguir chegar na prova do Enem e eu ver uma questão difícil e não necessariamente ficar bugado nela, porque a minha fundamentação vai estar bem consolidada e eu vou ter chegado no aprofundamento teórico também. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso em todas as matérias, mas as principais, que envolvem física, química, biologia e matemática, que é do segundo dia do Enem, eu pretendo me dedicar nesse ponto. Então é isso, galera. Valeu por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Não deixar passar nada do que eu vou fazer esse ano. É lógico que ao longo do ano eu ainda vou apresentando outros conteúdos. Pretendo fazer vlogs em que eu mostre o que eu vou estudar, como é que é a minha rotina. E é isso. Se vocês tiverem algum comentário, pode escrever aqui embaixo. Eu estou disposto a responder todos. Se você tiver alguma dúvida e alguma sugestão também, né? Às vezes eu estou falando aqui para vocês, mas vocês têm uma ideia melhor que pode me ajudar. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar aqui nos comentários. E é isso, viu? Me siga no Instagram para me acompanhar, se vocês quiserem. E assista os meus outros vídeos aqui no YouTube. Tá sendo muito gratificante fazer esse conteúdo para vocês. E até a próxima.